Olá pessoal, meu nome é Polielton de Oliveira, eu sou professor de filosofia e este é o canal Cartas para o Bem. No episódio de hoje, eu pretendo retomar alguns pontos que foram levantados na última semana, quando eu postei um vídeo que discutiu a questão da reforma da Previdência e alguns princípios éticos que norteiam essa discussão sobre a reforma. Eu queria aproveitar para pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que cliquem aqui no sininho logo abaixo, inscreva-se e se vocês quiserem receber também o e-mail assim que eu poste os vídeos, é só clicar nesse sininho que fica bem ao lado do inscreva-se. Eu queria aproveitar para agradecer as críticas que nós temos recebido e aos comentários que estão sendo feitos. Dentro desses comentários, eu vou começar essa discussão em cima do que o professor Eurípides, um professor de português, do canal Literatura e Mundo, de uma crítica e de uma problematização que ele fez. Ele perguntou se nessa medida que está sendo tomada pelo governo, que hoje está no parlamento, se essa reforma, se esse projeto da reforma tem algum princípio ético. Eu começaria dizendo que nós podemos identificar sim, desde que a gente se aproprie da discussão que existem dois lados nessa estrutura. Existe um lado que é o povo, a grande maioria da população brasileira, que, não tenha dúvidas, sofrerá muito com essas consequências ou com as consequências da reforma, e por outro lado, nós temos uma minoria que representa o que a gente chama de capital financeiro, são os bancos internacionais, são grandes empresários, são pessoas que vivem dessa questão que é a questão da especulação. Se a gente partir desse ponto de vista, é claro, existe um princípio ético que nortearia a decisão dessas pessoas de apoiarem essa reforma a fim de criarem novos mecanismos e novas ferramentas para que aumentem os seus lucros. Então, na semana anterior, nós discutimos que a ética ela é um princípio que deve prezar pela coletividade. São decisões que o indivíduo vai ter, que vão partir dessa relação que o indivíduo tem com a moral, com a moralidade, com os valores e costumes sociais. Então ele faz um julgamento desses valores e toma a sua decisão. Então essa decisão que ele vai tomar é uma decisão que parte de alguns princípios, que são princípios éticos. Os princípios éticos que fundamentam a nossa vida em sociedade são princípios que regulamentam e que favorecem ao coletivo. Então, a gente não pode nunca deixar de lado que essa discussão sobre ética é uma discussão que está fundamentada na questão da coletividade. Então, o indivíduo, quando toma suas decisões, ele tem responsabilidade com as consequências dessas decisões. Então, vamos lá. Esses indivíduos que estão apoiando, então, a reforma da Previdência, que são os grandes empresários, pessoas que têm interesse nas grandes crises que surgiram ou nas grandes crises do sistema capitalista, então essas pessoas têm sim interesse. E o interesse delas não é o coletivo. O interesse delas é exclusivamente a expropriação, a exploração cada vez mais selvagem do grande ou da grande massa, ou do povo, no caso, o nosso país, o Brasil. Então, se nós pararmos para pensar, o que essa medida vai ajudar, no que essa medida vai ajudar ao povo brasileiro? Se a gente pegar o principal argumento que estão adotando aí, que estão tomando como possibilidade de convencimento da população, é a geração de empregos. Isso é uma grande mentira. A reforma da Previdência não vai gerar empregos, assim como a reforma trabalhista não gerou empregos quando o projeto foi aprovado lá em 2016, 2017. Então, da mesma forma, a reforma da Previdência vai sim gerar um maior número de desempregados no nosso país. E ainda tem mais. Vai gerar o empobrecimento da nossa população, sobretudo a população que é mais carente. Se a gente parar para pensar,
O que é a reforma ou o que é a Previdência? Qual é a função da Previdência? A Previdência Social é o maior projeto de assistência social que existe no mundo, de transferência de renda que existe no mundo. Então é um projeto que existe em todos os lugares do mundo e aqui no Brasil a Previdência sofreu algumas alterações ao longo do tempo e essa alteração que está sendo proposta agora, de longe, é a alteração que mais vai trazer prejuízo e que mais vai impactar a nossa sociedade. Então, a Previdência ela tem essa função de cuidar do povo. Se a gente parte do princípio ético, cuidar do povo é sim um princípio que deve valer para todos. Todas as nossas ações dentro da sociedade devem prezar, devem preconizar a questão da coletividade. Essa é uma grande questão. Se a reforma, se essa questão que estão propondo agora não vai favorecer ao povo, essa decisão é uma decisão que deve ser olhada com muito cuidado, porque, de fato, algumas pessoas serão privilegiadas com essa reforma. E essas pessoas não são trabalhadores, não são pessoas comuns, são pessoas, como eu disse antes, que vivem de especulação financeira. Se a gente pegar aí as grandes crises mundiais, todas as grandes crises mundiais, o interesse era o lucro. Vamos pegar, por exemplo, a questão da dívida pública. Hoje, o Brasil tem uma dívida pública de mais de 3 trilhões e meio. Então é muita grana. Lá no seu ápice, ainda na ditadura militar, aqui no Brasil, a dívida pública brasileira era estratosférica. E a partir do ano de 94, essa dívida começa a cair e volta a subir até o ano de 2002. De 2003 a 2013, mais ou menos 10 anos, essa dívida ela vai reduzindo, estabiliza até o ano de 2015, quando essa dívida começa a subir novamente. E hoje ela ultrapassa os 3 trilhões e meio. Então é uma dívida muito grande. O que é essa dívida pública? Eu estou falando da dívida pública para falar depois das dívidas privadas, das dívidas que o povo comum faz. Então, o que é essa dívida pública? É quando os governos e a União recorrem a bancos internacionais, pegam esses valores emprestados para justificar obras, para fazer investimento, enfim. Só que essa dívida ela só vai crescendo, porque o juro dessa dívida é muito alto. Então o Brasil paga muito dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, segurança, transporte público, e esse dinheiro vai para a mão dos empresários. O nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele é um grande acionista de bancos e de empresas nacionais e internacionais. Então, ele faz parte do que a gente chama de mercado financeiro. Ele é uma grande liderança desses indivíduos. Hoje está ocupando um dos mais importantes cargos no nosso país. Como o sistema financeiro tem interesse, ele vai se dar bem. Ele é um dos que vai se dar bem. Então, se a gente pegar o exemplo da Espanha, a Espanha, há alguns anos, também tinha uma dívida muito alta. E o que eles fizeram para tentar diminuir essa dívida? Eles aceitaram uma imposição do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, dos grandes bancos internacionais. Eles aceitaram uma imposição de vincular o pagamento da dívida pública à Constituição do povo espanhol. Então veja que isso não existe em lugar nenhum do mundo. E aceitaram essa discussão. Tanto partidos de direita quanto partidos de esquerda lá na Espanha foram signatários dessa proposta. Com algumas exceções, é claro. Então, essa dívida pública no Brasil, ela cresce. Ela cresce porque os grandes empresários vivem de crises econômicas e de crises do sistema capitalista. O que é a dívida privada, então? A dívida privada é quando o povo comum, quando o cidadão comum vai ao banco, faz empréstimos ou quando compra no cartão de crédito e não consegue pagar. Então, essa dívida também aumenta. Para o mercado financeiro, é importante que a população esteja endividada, porque eles ganham muito com o pagamento
dos juros. Então, essa é a lógica do sistema capitalista, essa é a lógica do que a gente poderia chamar de ética capitalista. Então, quanto mais eu conseguir explorar o povo, mais condições eu vou ter de aumentar o lucro. Então, respondendo à pergunta do Eurípides, depende do ponto de vista, Eurípides. A gente pode definir que existe sim um lado positivo e existe um lado negativo, mas a partir de qual parâmetro, a partir de qual perspectiva? Para os empresários, a reforma da Previdência será maravilhosa, será esplêndida, será fantástica. Agora, para o povo, que representa a grande maioria da nossa população, essa reforma vai ser muito ruim, essa reforma vai ser negativa. E o que a gente poderia fazer para tentar melhorar a condição de vida do nosso povo? Em primeiro lugar, se a gente parte do princípio que a ética é um princípio que está vinculado à coletividade, que as ações dos indivíduos na sociedade devem prezar pela coletividade, o que deve estar acima de tudo no Estado é o povo. É o homem, a mulher, o idoso, a criança, então é o cidadão comum. O que estão tentando colocar como prioridade são as empresas, são os empresários, é o sistema financeiro internacional. Então, se a gente parte desse princípio, a gente pode adotar algumas medidas. Quais seriam elas? Primeiro, dizem que o governo e alguns deputados estão dizendo que a previdência social no nosso país é muito alta, que os gastos são muito altos, que existe uma dívida que aumenta a cada ano. Olha só, colocam o cidadão como sendo um ponto de gasto. Não é investimento no cidadão, é um gasto. A previdência é um gasto. Mas por que existem esses gastos? Empresários, grandes empresários, representantes desses indivíduos que têm interesse na reforma da Previdência, têm dívidas com o Estado. Então, o cidadão, quando trabalha e ao final do mês recebe o seu salário, ele contribui com até 11% para a Previdência Social. E o empregador, ele tem a responsabilidade de contribuir com outros 22%, o que totalizariam aí até 33%. Isso que vai para a Previdência. O problema é, muitas empresas não recolhem os 22% que deveriam recolher. E aí vai passando ano a ano, e essa dívida aumenta. Então, se hoje existe o que chamam de rombo na Previdência Social, esse rombo existe não é por causa do indivíduo que trabalha diariamente e recebe ao final do mês o seu salário, mas existe em função de uma dívida dos empresários que não fazem a sua parte, não recolhem. O que mais poderia ser feito? O que a gente tem hoje no Brasil é um sistema de taxação de impostos que é extremamente injusto. O pobre e o rico pagam o mesmo percentual de imposto sobre a sua renda. Isso é uma grande injustiça. Se nós aumentássemos essa tributação para quem ganha mais, com certeza nós teríamos mais condições de fazer mais investimentos para realmente quem precisa. Então, há sim algumas alternativas que o Estado poderia adotar, que o governo e os parlamentares poderiam adotar, que seriam alternativas que gerariam emprego, que investiriam no cidadão e que não levariam tanto prejuízo para essas pessoas. Então, nesse vídeo de hoje, eu tentei fazer uma discussão, retomando alguns pontos que nós levantamos na última semana. Eu espero que vocês possam participar, que vocês coloquem aqui as suas dúvidas, as suas discordâncias. É assim que a gente vai contribuir de alguma forma com essa discussão, que é uma discussão que tem que estar em todas as casas. Essas discussões elas precisam ser levadas para as escolas. O povo precisa saber o que de fato está acontecendo. Então, quem ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Eu espero que na semana que vem a gente possa contribuir um pouco mais com essa discussão. E é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.